Muito bem, gente. Vamos agora, então, para o número 8, preposição. Já falamos dela até hoje, né? Delas hoje. São elementos invariáveis que relacionam dois termos de uma oração, né? Dois elementos, eu ligo ali os dois elementos usando uma preposição. Então, são elas. A, ante. Gente, saiu sem o ante aqui, ó. Coloca aí, por favor. Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Temos ainda as locuções prepositivas. O que é isso, Augusta? Preposição, uma palavra sozinha. Quando eu tenho duas ou três palavras com o mesmo valor, eu chamo de locução. Tudo que vem em forma de duas ou mais palavras, eu chamo de locução. No caso, locução prepositiva. Por exemplo, se eu digo assim, estive lá ontem. Ontem é um advérbio. Quando eu digo semana passada, também é um advérbio de tempo, ontem. Quando eu digo semana passada, não são duas palavras, eu chamo de locução adverbial de tempo. Só porque são duas palavras. Então, de duas palavras para frente, a gente chama de locução. Então, são locuções prepositivas. Abaixo de, acerca de, acima de, a despeito de, enfim. Muito bem. E conjunção? Gente, conjunção cai muito em prova. Na verdade, as bancas gostam de cobrar as conjunções, na verdade, pelo seu valor semântico, quer dizer, o seu sentido. Essa conjunção traz o sentido de quê? Causa, consequência, condição, finalidade, tá? Mas você tem que conhecer o que são conjunções. São elementos que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Veja, nós temos dois tipos de conjunções. As conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Para que eu já vou explicar uma coisa importantíssima. Vem aqui, tete a tete, ó. O aluno diz assim para mim, Augusta, isso sempre foi um calcanhar de Aquiles na minha vida. Eu nunca sei quando é coordenada, quando é subordinada. Depois, quando começam as classificações de oração, oração coordenada, oração subordinada. Aí piorou, estou perdido na vida. Olha só, vou explicar uma coisa para você, você vai ver comigo essa história das orações, mas eu já vou explicar uma coisa importante para você. Coordenadas são as conjunções que ligam orações independentes. Como é que é, Augusta? Você tem duas orações. Aí você liga essas duas orações por uma conjunção. Essas orações são independentes, então essa conjunção aí é coordenada. Vou dar um exemplo para você. Ele visitou o museu, mas não gostou das telas expostas. Ele visitou o museu, uma oração, mas não gostou das telas expostas, outra oração. Essa conjunção mais é coordenada. Sabe por quê? Ela está ligando duas orações independentes. Como assim independentes? Se eu separá-las, elas têm vida própria. Ele visitou o museu, tem sentido sozinha, mas não gostou das telas. Eu tiro mais, ó, não gostou das telas, tem sentido sozinha. Então, esse mais, ligando essas duas orações independentes, é uma conjunção coordenada, porque ela liga orações livres, independentes. Só que as conjunções coordenadas se dividem em 5 tipos. Ou ela expressa adição, a gente chama de aditivas. Ou ela expressa oposição, adversidade, chamamos de adversativas. Ou ela expressa alternância, chamamos de alternativas. Ou ela expressa explicação, chamamos de explicativas. Ou ela expressa conclusão, chamamos de conclusivas. Então vamos ver, ó.
Primeiro, ó, elas se classificam em coordenadas e subordinadas. Primeiro, vamos ver as coordenadas. Adjetivas, e, nem. Adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Alternativas, ou, ora, ora, quer, seja, enfim. Conclusivas, logo, então, portanto, pois, por conseguinte, por isso, assim. Explicativas, que, porque, pois. Ué, o pois, então, pode ser explicativo e pode ser conclusivo, Augusta? Sim. Isso aí é muito importante. Eu quero que você entenda hoje, logo, uma coisa importantíssima. Você viu aqui que as aditivas, né, são e, nem. Será que o e sempre vai aparecer com valor de adição? Nem sempre. Se eu digo assim para você, ele leu o livro e fez o resumo. Este e tem valor de adição. É uma conjunção coordenada aditiva. Ele leu o livro e mais alguma coisa, fez o resumo. Agora, se eu digo assim para você, ele leu o livro e não gostou da postura do autor. Ele leu o livro, mas, porém, contudo, não gostou da postura do autor. Esse e você trocou por mas, porém, contudo. Então, esse e aí é adição? Não, é oposição, é adversidade. Então, olha só, tudo depende do contexto na frase. Ele leu o livro e não gostou da postura do autor. Este e aí não é uma conjunção coordenada aditiva, porque ele tem valor de mas, porém, contudo, ele é uma conjunção coordenada adversativa, tá bom? E o pois na nossa língua, ele pode ser explicação e pode ser conclusão. Vou mostrar a você na tela branca. Eu digo assim, ele esteve aqui, pois o cinzeiro está sujo. Veja bem, esse pois aqui está introduzindo uma explicação que eu achei, né? Eu vi o cinzeiro sujo, então não tinha nenhum cinzeiro sujo. Eu chego a casa e vejo o cinzeiro sujo. Aí eu digo assim, ele esteve aqui, pois o cinzeiro está sujo. Quer dizer, a explicação que eu achei. Esse e aqui é uma conjunção coordenada explicativa. Agora, quer ver outro? Eu digo assim, ele estuda muito. Será, pois, aprovado em breve. Gente, esse pois aqui está depois do verbo, tá vendo? Ele estuda muito. Será, pois, aprovado em breve. Será, portanto, aprovado em breve. Será, por conseguinte, aprovado em breve. Então, esse pois aí não é explicativa, é conjunção coordenada conclusiva. A conclusão a que eu cheguei é que ele será aprovado em breve. Então, aqui ele é conclusiva. Então, presta atenção, porque na nossa língua, muitas vezes, a posição de uma palavra já basta para mudar. Ó, eu digo assim, choveu muito, pois as ruas estão alagadas. Quer dizer, eu acordei, vi as ruas alagadas, né? Foi a explicação que eu achei. Choveu muito, pois as ruas estão alagadas. Esse pois é explicativo. Agora eu digo assim para você, ele falta muito, perderá, pois, o emprego, perderá, portanto, perderá, por conseguinte, o emprego, perderá, pois, quando o pois está depois do verbo, ele não é explicativo, ele é conclusivo. Então, voltando, muito bem. Agora, as conjunções subordinadas. Augusta, você disse que as conjunções coordenadas ligam ali orações independentes. Muito bem. E as subordinadas? Gente, o nome já está dizendo. Subordinadas são as conjunções que ligam orações dependentes. Quer dizer, uma depende da outra para ter sentido?
Sim. São dependentes? Sim. São subordinadas. Então, essa conjunção que liga as duas é uma conjunção subordinada. E aí, as subordinadas também existem de vários tipos. Vamos ver. Causais, claro que é aquela que expressa a causa. Por quê? Pois, como, pois que, já que, uma vez que. Concessivas, embora, ainda que, apesar de, mesmo que, com, quanto, se bem que, olha quantas. Condicionais, expressam condição. Se, caso, contanto que, sem que, desde que, a menos que, a não ser que. Cuidado com uma coisa, vou repetir isso muitas vezes até o final do nosso curso. Tudo hoje se prende à semântica. Você não pode decorar essa lista aqui de condicionais, por exemplo. Ah, eu decorei que desde que é condição. Depende. Pode ser condição, pode não ser. Se eu digo assim, quer ver? Ele será efetivado desde que se empenhe. É condição. Qual a condição para que ele seja efetivado? Que se empenhe. Agora eu digo assim, desde que chegou ao Rio, ele mora na Tijuca. Desde que chegou ao Rio. Isso aí é condição, gente? Não. Qual o valor do desde que aí? Tempo. Aí ele é temporal, não é condicional. Entendeu? Então não tem que decorar como um robô, não. Tudo depende da situação na frase. Por isso as bancas todas hoje priorizam a semântica. Você conseguir, você terá o discernimento de perceber o sentido daquela palavrinha ou daquela expressão numa frase e em outra. Desde que se empenhe será efetivada a condição, desde que chegou ao Rio, mora na Tijuca, é tempo. Ok? Muito bem. Finais, quer dizer, valor de finalidade, para que, a fim de que, muito bem. Temporais, expressam tempo, quando, antes de, depois de, até que, logo que, por aí vai. Consecutivas, que, combinada com tanto. Como assim, Augusto? Ó, ele bebeu tanto que não pôde dirigir. Bebeu tanto que não pôde dirigir. Ela vem combinada aí com esse tanto e ela expressa a consequência. A consequência de ter bebido tanto, não pôde dirigir. Então, é a tal da conjunção consecutiva. Muito bem. De forma que, de maneira que, de modo que, etc. Comparativas, expressam comparação, que, do que, quanto, como, assim como, bem como e por aí vai. Integrantes, que você viu já comigo, o que e o se, quando eu troco os dois por isto. Conformativas. Conformativas caem muito em prova. São aquelas conjunções quando você pode trocar por de acordo com, segundo, conforme. Se eu digo assim, ó, segundo o diretor, a reunião começaria às 8. Segundo o diretor, que conjunção é essa? Peraí, dá para trocar por de acordo com o diretor, conforme o diretor? Ah, então segundo o diretor é conjunção conformativa. Tá bom? Muito bem. Como? Segundo, conforme, de acordo com, para. O para também é. Olha só, se eu digo assim, ele viajou para descansar. Qual o sentido desse para? Finalidade. Agora, olha só, preste atenção. Para ele, aquele é o melhor jogador da equipe. Para ele, de acordo com a opinião dele, segundo a opinião dele, conforme a opinião dele, aquele é o melhor jogador da equipe. Esse para aí não é finalidade, é conformidade. Você trocou por conforme, de acordo com, segundo. Tá bom? Olha só, Augusta, pelo amor de Deus, eu estou aqui desesperado nessa cadeira que eu estou sentado ouvindo você falar isso tudo. Gente, isso aqui é muito importante. Você já vai estudando isso, mas não se apavore, porque você vai ver isso aqui comigo muitas vezes ainda, quando nós chegarmos na parte das orações, classificação das orações. Você vai tocar nestes pontos comigo de novo, mas você já vai estudando isso. Claro, muito bem. Proporcionais, aquelas que expressam proporção, à medida que, à proporção que. Então eu digo assim, à medida que come doces, ele engorda. À medida que, valor de quê? Proporcionalidade. Muito bem.
E, por fim, as últimas classes, a última classe que falta comentarmos, interjeições. Já expliquei a você que as interjeições servem para expressar sentimentos como alegria, dor, enfim. Elemento usado para expressar emoções, reações, ó, bis, psiu, alô, ui, ai, enfim, muito bem. E aqui vemos as questões que eu trouxe. Mas antes de partirmos para as questões, eu só vou colocar uma frase para você aqui na tela branca. Vou sublinhar algumas palavras e eu quero que você tente dizer a classe de cada uma dessas palavras. Vamos lá. Eu a deixei ficar aqui a esperar a amiga que vinha de longe. Aqui, de novo, que. Muito bem, vamos ver outra. Nós, brasileiros, é que sabemos viver com o salário, blá, blá, blá. Bom, nós, que, com e o. E mais uma. O que disse foi ouvido pelo pai que tanto amava. O que e tanto. Vamos lá, dá uma pausa aí, tenta descobrir a classe gramatical dessas palavras, depois volta e assiste a correção comigo. A graça é essa, você se testar e tentar reconhecer a classe dessas palavras. Ok? Pausou? Respondeu? Vamos ver agora. Eu a deixei ficar. Gente, esse a antes do verbo aqui flexionado não é artigo definido. Não é pronome demonstrativo, porque você não troca esse a por aquela. É o quê? Pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Muito bem. Eu a deixei ficar aqui. Aqui. Advérbio de lugar. Advérbio de lugar. Agora, a esperar. Essa é boa, hein? A deixei e a esperar. Eu a deixei ficar, está antes de verbo flexionado, é pronome oblíquo. Esperar é o que nós chamamos de verbo no infinitivo, o nome do verbo. Ela estava a dormir, eu estava a estudar, ele estava a ler, ela estava a dançar. Esse a, antes de verbo no infinitivo aí, é preposição. Eu não estava nem lembrando do a, preposição. É a primeira preposição que a gente decora. A, ante, até, após. Então, esse a, antes do infinitivo aqui, ó, preposição. Ok? Agora, a, esperar, a, amiga. Esse a antes do substantivo é artigo definido. Muito bem. Agora falta um. Veja só, gente, que só nessa frase eu pus 3 as diferentes. O primeiro, pronome oblíquo, o segundo, preposição, o terceiro, artigo definido. Agora, a amiga que vinha de longe, não tem erro. A amiga a qual vinha de longe. Troquei esse que por a qual? Pronome relativo. Pronto. Essa está pronta. Nós, brasileiros, é que sabemos viver com o salário mínimo. Pronto. Nós, eu, tu, ele, ela, nós. Pronome reto. Muito bem. Agora esse que. Augusta,
eu pensei assim, na verdade, o que está sendo dito nessa frase é o seguinte: nós, brasileiros, sabemos viver com salário mínimo. Nós, brasileiros, sabemos. É isso mesmo, ó. Nós, brasileiros, sabemos viver. Então, eu posso tirar isso e isso? Claro que pode. Então, esse quê? Palavra de realce. Muito bem. Agora, o que é com? Ante, até, após, com, preposição. E o antes do substantivo salário? Artigo definido. Muito bem. Outra. O que disse foi ouvido pelo pai que tanto amava. O que disse. Aquilo que disse. Troquei esse o por aquilo. Pronome demonstrativo. Lembra? Quando eu troco por aquilo, aquele, aqui é aquilo. Muito bem. E esse que, Augusta? Esse aí é porreta. Esse que, depois do o, aquilo, o qual disse. Aquilo, o qual disse. Pronome relativo. Foi ouvido pelo pai, o qual tanto amava. Então, pronome relativo. Agora, tanto amava. Para e pensa. Ele amava tanto o pai. Advérbio de intensidade. Ele amava muito. Advérbio de intensidade. O pai que ele tanto amava. Muito bem, fechou. Fizemos as frases todas. Augusto, eu consegui errar quase tudo. Gente, isso é assim mesmo. Quanto mais você treinar, mais segurança você vai alcançar. É aquilo que eu conversei com vocês na outra aula. Não desanime. Se você desanimar, sabe quem não passa numa prova? Quem sai da fila, quem desanima. Ah, mas eu queria passar logo. Todo mundo quer. Mas às vezes você passa, né, um tempinho ali na luta para alcançar a segurança e passar. Agora, se você desistir, aí realmente outro entra na fila no seu lugar. Isso é notório. Então, não desista, é assim mesmo, é ensaio, né, e erro. Erro e acerto. Você tanto vai treinar, exercitar, que você vai chegar ao ponto de acertar tudo. Muito bem. Então, vamos fazer as questões que eu trouxe para hoje. Vamos lá. Muito bem. Questão número 1, gente. As emoções são tão inerentes ao ser que, segundo alguns estudiosos, estão inscritas no nosso patrimônio genético. A segunda oração do período destacado, em relação à primeira, expressa sintaticamente o quê? Augusto, eu não entendi nada. Tem um quê ali sublinhado? Pois é. Se você matar o valor desse quê, você gabarita a questão. Olha bem. As emoções são tão inerentes ao ser que, consequentemente, estão inscritas no nosso patrimônio genético. Que, consequentemente, estão inscritas no nosso patrimônio genético. As emoções serem inerentes ao ser é a causa. Por causa disso, elas estão inscritas no nosso patrimônio genético, é a consequência. Então, este que aqui é uma conjunção consecutiva. E aí, fique esperto e entenda como a banca maldosamente cobrou isso de você. Se aquele que é uma conjunção consecutiva, aquela oração que ele introduz tem sentido de quê? Se ele é conjunção consecutiva, consequência. Então, vamos lá? Olha que moleza. A oração tem valor de causa? Não. De tempo? Não. De explicação? Não. De consequência? Sim. Tá vendo? A banca não cobrou de você a classe do quê. Mas se você souber reconhecer a classe do quê, você mata o sentido daquela oração. Se ele é a conjunção consecutiva, a oração que ele introduz traz ideia, traz sentido de quê? Consequência. Gabarito. D de dado. Questão número 2. Morfologicamente, o termo que tem uma classificação diferente dos demais apenas em... Olha só, gente, a banca me deu 5 frases, todas com que. Olha lá, estou sublinhando para você, ó.
a banca quer que você diga qual a frase em que o que tem uma classificação diferente dos demais. Quer dizer, 4 Qs aí têm a mesma classificação, menos um. Então, vamos lá. Reação que nos identifica. Reação a qual nos identifica? Pronome relativo. Vamos em frente. Sabemos que o coração tem razões. Sabemos o qual o coração? Não. Não dá para trocar por o qual? Não. Não é pronome relativo? Não. Sabemos isto. Troquei do que em diante por isto? Como eu classifico esse que? Conjunção integrante. Ok. Letra C. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões as quais a própria razão desconhece. Troquei esse que por as quais, então esse que? Pronome relativo. Letra D. Características que são comuns a toda a humanidade. Características as quais são comuns a toda a realidade, a toda a humanidade. Então, pronome relativo. Qualidades e defeitos que enxergamos. Qualidades e defeitos, os quais enxergamos. Troquei por os quais. Pronome relativo. Gente, questão moleza. A banca quer o único que tem classificação diferente dos demais. Pronome relativo na A, pronome relativo na C, pronome relativo na D e na E. Gabarito. B de bola. Moleza. Questão número 3. Os conectivos destacados abaixo pertencem todos à mesma classe de palavras, exceto um. Então, mais uma questão de que? Quer dizer, 4 Qs aí pertencem à mesma classe, menos um. Quem diz que vai para o escritório? Quem diz isto? Troquei do que em diante por isto. Conjunção integrante. Letra B. Ele estava tentando mostrar que a facilidade em se expressar. Ele estava tentando mostrar isto. De novo, conjunção integrante. Vou abreviar. A associação que estuda o estresse e suas formas de prevenção. A associação a qual estuda o estresse. Epa, aqui ele é pronome relativo. Troquei por a qual. Sabe-se que nos Estados Unidos, blá, blá, blá. Sabe-se isto. Troquei do que em diante por isto. Conjunção integrante. Conclui-se que temos valores similares. Conclui-se isto. Troquei do que em diante por isto. Conjunção integrante. Gente, você pode até ter errado aí, mas que é moleza é. Fui vendo que 4 eu podia trocar do que em diante por isto. Conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante. 1. A associação isto, não, ali não dá para trocar por isto. A associação a qual estuda o estresse. Troquei por a qual, pronome relativo. Ele quer o único com classe. Não, todos pertencem à mesma classe. Quer dizer, 4 são conjunção integrante, exceto 1. Gabarito C de casa. Você viu comigo vários valores do quê? 9 valores do quê? Aí você vai dizer, poxa, 2 questões já que fizemos em que a banca cobrou pronome relativo e conjunção integrante. Não, na verdade, nessas 2 ele cobrou pronome relativo e conjunção integrante. Mas naquela outra, primeira questão, era conjunção consecutiva. Lembra que você tinha que descobrir que o sentido da oração, se ele era conjunção consecutiva, o sentido da oração que ele introduzia era de consequência. Então, gente, eu não estou exagerando. Um dos pontos que as bancas mais gostam de cobrar são exatamente esses. Quer dizer, um deles não, 2 deles. Valores do que e valores do C. Então, gente, na outra aula vimos os valores do C. Estudem muito, caprichem nos valores do C. Hoje, valores do que, caprichem também, as bancas adoram. FGV,
Já vi prova de FGV que tinha os dois na prova. Uma questão só com valores do C, outra questão só com valores do Q. E já vi questões em que a banca misturava os dois na mesma questão, Q e C. Ou você sabia ou você perdia a questão. Tá bom? Então, número 3, gabarito C de casa. No próximo bloco, partimos para a questão número 4. Até já.